Estou em casa. Isso? Estou em casa. Ah, tá Eu certo. hoje não fui trabalhar e fiquei com a pressão alta o dia todo e eu não tinha trabalho hoje, né? Eu fui ontem e fui hoje. Você falou que é domingo, né? Eu fui para o centro, quer dizer, não fui para o centro por causa da pressão. Tu falou que hoje é pro centro, é. Pois é. E aí, Jorge? Vamos lá? Vamos. Vamos lá para o livro do Chico Xavier. Tá abaixo o som, Jorge. É que talvez aqui esteja distante. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ficar distante. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. 281. É a lição do Evangelho de Chico Xavier, o livro, tá? Nós, no Espiritismo, somos aquela parcela de cristãos chamados a compreender e trabalhar. Compreender e trabalhar. Não temos qualquer coisa contra os companheiros nossos que acreditam de outro modo. Allan Kardec abriu-nos um caminho muito vasto. Não se sabe de mensagem alguma em que fôssemos chamados a mostrar santidade. Mas existem numerosos convites à cooperação, ao trabalho. Então vamos trabalhar, né? Faz a prece? Todo mundo trabalhando, né? Quando nós chegarmos do outro lado da vida, se não tivermos o hábito de fazer a prece, como é que a gente fica? Não. Eu li. Eu faço, então. Então, tudo bem. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos juntos aqui, reunidos, para aprender cada vez mais o seu Santo Evangelho. Quem sabe as palavras do Chico. E recordando André Luiz, que fala que santo é todo aquele que cumpre com sua missão, com seu dever. E pensando nisso, estamos aqui cada vez mais aprendendo como cuidar de nós, como cumprir o nosso dever. E com a sua ajuda, com a ajuda dos nossos guias espirituais, nossos amigos, nossos protetores, temos hoje a grande certeza que juntos, trabalhando, podemos chegar a um lugar melhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos também pelo restante do grupo, aqueles que virão, os que não poderão vir. E em todos esses lares aí cheguem também essas vibrações de paz que está aqui conosco. Que possam os nossos irmãos do grupo receber tudo que aqui recebemos. E que seus lares agora se enchem de luz, assim como os nossos também estão. Pedimos também, Senhor, não só por nós, pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, por todos aqueles que nos relacionamos durante o dia, aqueles que conosco estão aí trabalhando, construindo um mundo melhor. Em especial, Senhor, estamos vendo aí, queremos pedir pelos nossos irmãos que estão doentes, fisicamente, psicologicamente, moralmente, por aqueles que estão sem lar, sem emprego, com grandes dificuldades para sobreviver. E, principalmente, Senhor, hoje, pedimos que os anjos guardiões, os protetores, cheguem até lá na Europa, entre os nossos irmãos russos e ucranianos, e consiga realizar uma trégua, que essa trégua se transforme em paz brevemente. Então, Senhor,
sabemos que pedimos muito, mas que muito necessitamos de Ti. Muito obrigado por tudo. E que tenhamos uma boa noite e que os bons amigos espirituais aqui presentes possam nos ajudar na interpretação do texto. Graças a Deus. Bom, é isso aí. Boa noite, Elisa. Boa noite, Efrânio. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Jorge. Elise. Boa noite. Boa noite. Eu ia acabar de falar, peraí. Boa noite, Início. Boa noite, Jorge. Boa noite, Efrânio. Pronto. Todos com boa noite. Boa noite. Ô, Afrânio, Boa só uma perguntinha rápida. Você conhece o Carlinhos? Conhece, né? Carlinhos. Quem? Carlinhos. Não sei, mas da onde? Ele é aqui do Bezerra, mas ele tem ultimamente ido lá no CF. Ah, sim. É o Sei, o capitão marido do da exército, menina, sei. da Ana. Ele. Da Ana. Conheço Ele da Ana, escorregou. isso. Eu não sei qual foi, se foi para cara de parente ou se foi na associação do exército. Eu sei que ele disse que estava na beira da piscina com a Ana, andando, escorregou e soltou da mão dela e meteu a cabeça na quina lá, foi internado com urgência, mas ficou legal, né? Tudo bem. Tá bem. Só se porventura você vir a saber. Poderíamos ter pedido por ele na prece, né? Mas já Além de gente boa. gente muito boa. Ele é professor até, homem. Poxa, o cara é de valor, ele, cabeça mesmo. Ele melhorou, ele até, ainda a mensagem lá que ele postou, toda hora, falou assim, dessa vez que eu não vou não, cabeça de ferro. Cabeça dura. Então. Por Consiga aí. rapidamente se melhorar, que nossa prece, né, se estenda até o lar dele, né? Os bons espíritos possam ir lá ajudá-lo mais um pouco, né? Ele é gente muito boa. Ele trabalha muito aqui no Bezerra, tá? Ele ajuda muito aqui. Fora lá no Marco Aurélio também. Né? É isso aí. Boa noite, seu Roberto. Quem vai ler hoje? Deus abençoe Quem vai a ler? todos. Então, tal de Volta Elisa, não sei o que é isso. Elisa pode ler, pois? Vai, Roberto. Vai, Roberto. Volta, Roberto. A Elisa pode. Vou falar aí. Elisa pode. Ela nem responde. Viu? Ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3, tá? A porta estreita. Porta estreita. Como eu estou gordinho, já sei que eu vou ter um problema para passar essa porta. Quando puder, é só falar. Errado, por isso que eu estou sentindo. Bom, então, seu Roberto, é o senhor mesmo. A Elisa não quer voltar. Não. Então vamos lá. O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item hoje é o número 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão pouco a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Essa porta é estreita demais, né, gente? Estou preocupado, né? Só você. Porque eu não estou tão gordo assim. Eu não estou tão gordo assim. Agora, moralmente, meu amigo é uma balofa. Eu sou balofa. O problema não é nem a gordura corporal, né, Roberto? O problema é o espaço. Exatamente. O espaço da moral que está tomando conta de tudo. O ranço da moral
Obesidade moral, né? Pois é. Obesidade, exatamente. Bom, Jesus aqui está nos mostrando os dois caminhos. Quem quer tomar o caminho da evolução e quem quer ficar num caminho, não vou falar estagnado, mas assim, devagar. Ou mesmo também um caminho degradado, né? Para aqueles que muito erram, né? Infelizmente, né? O caminho da evolução, todos nós sabemos. Ele se torna essa porta estreita porque nós temos muita gordura. E a gordura justamente está aí, nessa questão da obesidade moral. O que são a gordura? O que é a gordura? Não, os nossos vícios, nossas imperfeições, né? Nossas paixões, tudo aquilo que nós temos do mundo, que é o segundo caminho. Tá? Nós, para realmente alcançarmos essa porta estreita, né, nós temos que realmente fazer um jejum, seja menos jejum, né? Voltando à história lá do nosso tempo de igreja católica, jejum de não comer, não. É um jejum mesmo, muito grande, muito forte, e vai se tornar uma grande dieta de uma vida ou várias vidas, tá? Para perder toda essa obesidade. É um jejum onde está a palavra sacrifícios. E olha, quando a gente tem um vício para largar, todo mundo sabe, né? A gente tem uma mania. Poxa, é horrível. Então, para nós, é realmente um sacrifício. É o caminho das dores resignado, né? Porque quando vem a pancada, a gente já sabe, peraí, está acontecendo porque realmente o acaso não existe. Temos que acreditar nisso. Mas a resignação vai nos ajudar também nesse emagrecimento, nessa condição para passar essa porta estreita. E realmente é um trabalho árduo, uma tarefa árdua. A evolução realmente nos não vou falar obriga, que ninguém é obrigado, né? Mas nos aconselha muito, assim, uma palavra sacrifício, outra palavra que eu esqueci, né? Muito esforço de nós mesmos. Então Jesus está comentando isso. Entrai pela porta estreita. Ou seja, procurar e andar o máximo possível dentro das leis divinas. E somente ela traz a felicidade. Afastou dela, a infelicidade chega. E afastou dela é o quê? É a segunda porta. É a porta que nos engorda. E ele vai falando mais, né? Quão pequena é essa porta, que é a porta da vida, a verdadeira vida. A vida espiritual. Nós estamos aqui encarnados, reencarnados, né? Reencarnados, mas essa porta vai nos falar o seguinte, ó, vocês estão na carne, mas vocês não moram aqui. Aqui é uma escola, vocês estão usando um instrumento da escola, um material para vocês se virar, né? Lembre-se bem, a verdadeira vida é por lá, é a porta da vida, essa porta estreita. É a evolução, é o crescimento. Mas se for voltar lá no Gênesis, olha só, lá no Gênesis, logo no início do livro Gênesis, eu falo da Bíblia, tá? O terceiro versículo, se eu não me engano, vai falar o seguinte, é que Deus criou, não me lembro bem, sei que fala, Deus fala, que haja luz. É justamente essa porta que Deus está oferecendo na dita criação do planeta que está falando ali, né? A porta estreita, é a porta da luz. Tudo que a gente vai aprendendo, vai conseguindo conquistar, vai praticando, a gente está o quê? Nos enchendo de luz, né? Essa é a porta. É a luz que nos foi ofertada desde o início, né, de acordo com o simbolismo bíblico, para a gente, né, sair do quê? Fala que no princípio era tudo trevas e havia um enorme abismo,
e Deus falou, haja luz. Então, esse é o abismo, né? O abismo que está na parábola de Lázaro, que separa a luz das trevas. Nós temos que vencer esse abismo. É uma viagem árdua, um abismo muito longo. Na parábola de Lázaro até fala, né? O rico que ficou preso aos bens do mundo, né? Aos poderes do mundo, não chega aonde Lázaro chegou. Lázaro, sim, conquistou a porta, conseguiu passar pela porta estreita. Porque tudo que ele realizou naquela reencarnação. Né? Alguém quer comentar? Que o Jorge já está com o livro na mão ali, o Pão Nosso. É verdade, o Pão Nosso na mão dele. Porque o antigo também. Fala, senhor Roberto. Você falou em esforço. Nós nos esforçamos para ir em pleno verão, às 11 horas do dia. Nós nos esforçamos para ir assistir um Fla-Flu com fio lotado, correndo risco. Nós nos esforçamos, conforme teve agora, ontem, o tal do Lollapalooza, em São Paulo. O pessoal chegou lá às 9 horas da manhã, o show só ia começar às 10 da noite. Tudo isso é esforço. A gente se submete a esse esforço. Porque larga a porta da perdição, né? Você acabou de falar que nós conhecemos o caminho da porta estreita. Mas nós nos esforçamos para entrar por esse caminho. Nós nos esforçamos para passar a noite acordado numa festa, num churrasco. Nós nos esforçamos por uma série de coisas inconvenientes. Mas o que nos é conveniente, nós não nos esforçamos. Eu estou falando de nós espíritas, ainda mesmo conhecendo a porta estreita do Evangelho, nós não nos esforçamos ainda a seguir esse caminho que você falou. Nós temos que ajustar contas, né? Depois disso, depois da nossa passagem por aqui, e não podemos reclamar de nada. Era isso aí. Jorge, agora vê porque o Emmanuel vai falar para a gente. Está falando do livro Pai Nosso aqui, né? Pão Nosso, né? É isso aí. Tá. Você falou o Emmanuel, que vai falar para a gente. Não, tudo bem. Olha só. Então... eu vou representá-lo aqui. O livro é o Emmanuel, isso, representa o Emmanuel, Isso. Não tá. É porque aqui, né, ele diz assim, ó, quão pequenas é a porta da vida. Quão pequena. Né? O Roberto acabou de comentar, vamos falar da gente, né, que a gente tem mais exigido, nós seremos muito mais exigidos. Enfim, como eu não dou muita importância, eu nem sabia isso da galera de São Paulo lá. Eu sempre ouvi falar, quer dizer, é dose, né? Mas é só a garotada aí que muitos... O Roberto está por dentro, hein, Jorge? Televisão está dando toda hora, né? Televisão está dando toda hora. Eu acho que ele andou fugindo no Lollapalooza. Pela internet. Eu, com o joelho do jeito que eu estou me metendo numa confusão dessa, é porque... Então, a questão do esforço, da dedicação, que nós, puxa vida, a gente deixa a desejar dessa. Eu fui lá no item número 79 do livro O Pão Nosso, o título é esse, ó, o Mães, não é mais, o Mães e os discípulos. Porque, olha só, se você usar essa palavra, o que eu entendi aqui é o seguinte, de Paulo, ó, tudo posso naquele que me fortalece. No caso, Jesus, que é a orientação e a informação. Eu vou enxugar aqui que está aqui, tá? O que o Emmanuel diz. E quando a gente solicita ao mestre uma orientação, a gente tem que... Mas Jesus nos oferece a oportunidade de trabalho. Mas se eu disser assim, Jesus me oferece a oportunidade de trabalho a ser realizado, aí vamos colocar tal dia. Mas, eu não posso, não dá. Aí nós colocamos sempre o quê? O chamado obstáculo. E esse obstáculo aí é que é uma das
questões que nós vamos adiando, a vida passa, né? O tempo passa, e depois, quando a gente acorda, do outro lado da vida, deixamos de realizar o trabalho que às vezes nos compete. Trabalho simples, não precisamos ser, né, autodidata, não. Trabalho modesto. Se tem a ferramenta mediúnica, execute-a, faça, né? Esforce. Se você tem, né, às vezes o seu trabalho é um trabalho muito simples, de ver papel, às vezes determinado, uma casca de banana, você não tira. É isso. Me desculpa aí, eu usei o pronome errado. Você. Eu não posso indicar alguém. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. E às vezes até certos obstáculos, a gente passa na via pública, certos obstáculos, você desvia dele, se é a oportunidade de você dar uma paradinha com o seu veículo mesmo, para tirar, e quem vem atrás, porque você, digamos, o outro desviou e você vem em cima, você vai por cima, danifica a sua parte, né, interna do veículo, pode, se não tiver o chamado peito de aço, pode danificar o motor, entre outras coisas. Quer dizer, vou parar por aqui, porque senão eu não estou preso aqui à letra, não. Eu estou fazendo um apanhado aqui que o Emanuel chama a atenção da gente nesse sentido. Uhum. Ele, Para acrescentar aí. Peraí, Lisa, só que ele diz assim: 3 letras apenas denunciam o rumo. Assim recomenda seus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselho a Jesus, mas não posso fazer. Eu vou ficar só aqui para nossas reflexões, para nos ajudar. Nós, desses marasmos, às vezes, uma dor de barriga, ela é saudável para nós. Então, vamos... Esse mas aí, esse mas, M-A-S, né, que a gente fala mas, tem um sentido de porém. Então, tudo posso, porém nem tudo me convém. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Então, Jesus diz, faça isso, mas não consigo fazer. Então, faça isso, porém não consigo fazer, entendeu? Então, é sempre assim, a gente tem sempre um porém para não fazer algo. Não seria mais, vamos dizer, criterioso nós usarmos essa palavra? Não, eu não quero, não posso. Ponto. Seja claro. Não é? Mas o mas sempre deixa assim no ar uma pergunta ou uma dúvida, entendeu? Um porquê nunca é uma razão assim absoluta. Quando você não quer fazer alguma coisa, você às vezes não diz assim, eu não quero e acabou. Você diz, eu não quero porque não é bom para mim, não me convém, entendeu? Não vai ser bom, não vai ser legal. Você podia simplesmente ter acabado com aquele problema em em 2 palavras. Não quero. E aí a gente, em vez de assumir que não quer, a gente vai aí aumentando a frase para poder justificar o nosso não querer, né? Esse mais aí é aquela famosa rota de fuga. Nós fugimos sempre por esta palavra. Mas eu não posso. Eu quero. É uma fuga. Mas aí é uma fuga. De tudo aquilo que a gente pode fazer e não quer fazer. É a rota de fuga. Bom, o Caio Bachuto fala no livro dele, aquele Parábola, é uma coisa que é muito interessante. E na evolução, que ele chama de escada do progresso, né? A escada do progresso, por ser apertada, exige, olha só, 4 itens que ele vai colocar aqui. Conhecimentos. O conhecimento é base, porque para a gente saber o que escolher, né? Aquela questão da pergunta 629 do Livro dos Espíritos, né? Conhecer o bem e o mal. Nós temos que conhecer o bem e o mal, para distinguir um do outro. E nós não temos, né, uma base para isso. Aquela velha história do macaquinho e do peixinho, né?
reclama a atenção. Né? Orar e vigiar. Então, nós temos que estar sempre atentos. E a qualquer momento, a gente... É uma coisa interessante como as coisas do mundo nos levam. Né? De repente, a gente se contagia. Né? Então, nós precisamos de muita atenção. Né? Já temos o conhecimento, nos traz o discernimento. A atenção para que a gente, né, não entre na onda. Porque a tal da psicosfera do nosso planeta é fogo. De repente, a gente está embalado. É aquela história, tu está assim, começa a tocar uma música, daqui a pouco tu já está. Né? Está dançando. Né? Critério, principalmente com as escolhas. Né? Nós temos que ser criteriosos. Raciocínio e rápido. Às vezes, nosso raciocínio, a gente vai retardando, onde entra o mais aí, Dona. Né? Mais. Não, temos que ter um raciocínio rápido e decidir, ter a decisão. É isso mesmo, Porque, olha, então, vou reler. A escada do progresso por ser apertada exige conhecimento, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não se decline para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a gente tem que andar na linha reta mesmo, não tem nada de para cá nem para lá, não. Tem que andar no equilíbrio, no ponto central. Oi? Ah, tá. O objetivo, nós temos o objetivo. Então, nós temos que andar no objetivo, não podemos nos desviar. Né? Agora ele fala, eles chamam de, essa porta larga, eles chamam de estrada da degradação. Né? É guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Nela, os 5 sentidos humanos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala a consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Quando a gente se empolga muito e vai embora. Então, a razão some. Tudo isso foi falado antes, não? A atenção, o critério, o raciocínio, conhecimento, parece que nós ficamos adormecidos, parece que some. E Jesus fala isso aí, né? E com poucos a encontram. Porque realmente, veja bem, Jesus está falando para nós, do planeta no geral. Não está falando para os missionários, que já conseguiram passar por isso aí. Mas a grande massa, que somos nós, né, temos que procurar, né, acabar com a obesidade moral. Alguém mais quer comentar? Você está falando em obesidade moral, eu não sei se eu postei no grupo, uma palestra do Jorge Elahart, Otacino, lá de Goiás. E o Haroldo Dutra, falando sobre vibração e sintonia. O Haroldo Dutra fala nessa dieta, mas ele não foca diretamente na porta estreita, mas se você prestar atenção, ele fala de comportamento, fala de educação, fala de vibração, né? E fala da sintonia que nós, em reiteradas vezes, estabelecemos com as entidades que nos leva a triste situação. Essa né, que o pessoal, né, está sintonizado aí nas redes sociais, nas TVs, e não deixa de ser um veículo que nos atrai, né? E as nossas emoções desequilibrantes acabam ganhando mais força. O primeiro é a área técnica, o Elahart abriu mais a técnica, aprofundando nas questões físicas, e o Haroldo fechou com a estrutura moral. Muito bom, 40 e poucos minutos, muito bom o trabalho. Seminário lá para o lado de Goiás, coisa assim. Tem um mês, ou menos de um mês, não foi? Essa semana, não sei. Você colocou sim. Estou lembrado, Coloquei, né? não, mas colocou. Bom, vamos para o item 4, ou alguém mais quer comentar? O item 4 é mais ou menos, né?
parecido, mas tem alguma coisa. Eu ia ler aqui, só que eu olhei aqui no celular. Mais, MAS, conjunção coordenativa. Ligações ou períodos com as mesmas propriedades sintáticas, introduzindo frases que denota basicamente oposição ou restrição ao que foi dito. É o que ela quer dizer. Porém, contudo, entretanto, todavia. Então, é sempre um entrave que a gente está querendo colocar. Só isso. Tudo bem. Vamos lá? Lê. Item 4. Sim. Item 4 da porta estreita. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Quando o pai de família houver entrado, fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-me, ele nos respondeu: eu não sei de onde vens, de onde sois. Na tua presença. Está picotando, Roberto. Comemos e bebemos. Deixa eu me localizar de novo. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós, outros, sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que o participarão do primeiro, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Bom, aí a gente vai, né, dar né? Muitos procurarão transpor e não poderão. Tá aqui, então, estou pulando. Não. Está aqui escrito aqui: muitos poderão transpor e não poderão, né? A porta escrita. Isso aí é um aviso. Nós falamos ainda há pouco o negócio do ser espírita, né? Nada de religião, nada disso para qualquer um, nenhum rótulo, que religião é rótulo, entendeu? Tudo que nós usamos assim é rótulo. E aquele que pratica o bem, que tem o coração puro, que é limpo, né, perante isso aí, não precisa de nada disso. Ele já vive isso, né? Então não adianta falar: eu fui espírita, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas se realmente não trabalhou para isso, não consegue passar pela essa porta. Ou seja, mais reencarnações pesadas, né? Difíceis, etc. Vai continuar. E agora eu achei legal isso aqui: quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós começares a bater, dizendo: Senhor, né? Jesus responderá: não sei de onde são vós. Né? O que acontece aqui é a questão do... Aqui a alusão é um planeta de regeneração. Qualquer um de nós, temos muitas oportunidades, já tivemos muitas oportunidades. Se realmente, na hora dessa separação do joio e do trigo, é o que vai acontecer. O joio parece ser o trigo, mas não é o trigo.
É isso? Então, não adianta, assim, em questão de regeneração, querer ficar. Não vai ficar. Vai embora. Tá? Isso aqui ele já está... Jesus aprofundou um pouco mais nisso aí. Isso é em Lucas, né? Depois ele vai falar também, muito interessante aqui. Então haverá planta e ranger de dentes. Quando visto que Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas estão no reino de Deus, que vós sois deles expedidos. Se a gente for lá na Bíblia, quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, nós vamos ver que foram homens de muita luta, muito trabalho, muita fé, principalmente Abraão. Imagina, você está num lugar com tua família, lógico que isso tudo é simbolismo, mas mesmo no simbolismo é muito bonito o negócio. De repente, né, ele era médium, Abraão é um grande médium, que a gente vê, ele conversa com anjos, que são anjos, mensageiros, espíritos. Assim, o tempo todo a gente vai vendo a história de Abraão, é muito linda. E alguém chega para você, um desses anjos, e larga de tudo e de tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Ó, larga de tudo, desapega. Tudo. Ele saiu com a mulher, né, com a família. Mais alguns escravos, que naquela época, né, era normal, alguns animais, e foi para algum lugar desconhecido. Ele confiou naquele mensageiro. Quer dizer, naquele mensageiro, dentro do simbolismo bíblico, é Deus, né? Ele confiou, sabe que Deus não vai levar ninguém para a furada, para o lugar errado. E a história de Abraão é linda. E ele conversa com os mensageiros, os anjos, que lá o tempo todo. Por quê? Ele se entregou. Ele é conhecido como a rocha da fé lá no judaísmo, né? Isaac também teve uma vida difícil, é um filho de Abraão, né? E depois Jacó. Jacó, que é o pai dos 12 das 12 tribos, né, de Israel. Jacó, que luta com Deus. Jacó também tem uma vida muito complicada, muito difícil. É o pai de José, o famoso José do Egito, né? Também é uma vida sofrida, muita luta. Aí fala que todos estão no reino, e os profetas, todos estão no reino de Deus. Por quê? Todos eles confiaram, acreditaram. Não tiveram a palavra medo na vida deles. Não tem medo. Porque é igual Estevão. Estevão também. Não teve medo, confiou. Acreditou. E todos eles conseguiram a porta estreita. Então Jesus está nos dando aqui os exemplos. Exemplos que nós devemos realmente segui-los, né? Nós temos que realmente acreditar. Né? Ter certeza, como fala o Emmanuel, né? E depois ele fala, né, que os justos serão os primeiros. Se a gente for olhar os primeiros, se forem esbaforidos, foram naquela, não, eu vou primeiro que eu vou conseguir, eu sou melhor, eu sou isso. Logicamente, no meio do caminho, eles vão cansar e vão ser ultrapassados pelos últimos. Os últimos podem ter sido aqueles que muito sofreram e foram aprendendo. Aí chega no final, tem mais fôlego. Pelo sofrimento todos que passaram, estou botando essa analogia com a corrida, né? Mas eles foram mais firmes, foram perseverantes nos seus propósitos, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, eles não largaram os seus objetivos. Tá? Mesmo tendo começado depois, nós vamos ver um capítulo lá na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os últimos serão os primeiros. Por isso, tá? Os primeiros nem sempre significam que estão seguindo à risca o que é pedido, né? E os últimos chegam, já viram que já é errado demais, e conseguem ultrapassar. Tá? Então, Jesus está falando tudo isso sobre a regeneração, tá? Oi. Aqui você passou, talvez a propósito, setentrião. Do Oriente e do Ocidente, tudo bem, eu consigo gerenciar. Né? Setentrião e do meio-dia. Qual é o símbolo que tem aqui esse povo aí? Não, aí está falando o seguinte, não é povo, ele está aludindo que... Deixa eu ver como está aqui. Quando a chuva... Não, eu estou lendo... Então, virão muitos do Oriente, que participarão, olha só, que participarão, ou seja, esses aí já conseguiram entrar no reino do céu, participarão do festim no reino do céu. Ou seja, é quando nós, na humanidade, os que conseguirem entrar nessa comunhão de pensamentos e crenças, tá?
de todos os lugares, que naquela época lá havia aquela ideia do monoteísmo ser do judeu, e o judeu que achava que era dono de Deus, né? Jesus está expondo aí que qualquer um, em qualquer lugar do planeta, ele estava falando também para judeu nesse momento aí, né? Qualquer um, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, esse meio-dia que eu não estou entendendo, né? E participarão do festim do reino de Deus, ou seja, eles entrarão no reino de Deus, eles entrarão nesse novo mundo de regeneração, digamos assim, porque eles já fizeram a parte deles, né? Já têm os pensamentos elevados, né? Tem fé realmente, tem a verdadeira crença, não interessa se é de lá. Primeiro ele falou dos patriarcas judaicos, né? Dos profetas, mas agora está falando que de outros lugares também virão esses aí. Gosto do meio-dia aí, não entendi não, Jorge. Esse meio-dia não estaria relacionado àquela parábola quando fala da 1/10 hora, da não sei tantas horas, eu não lembro na íntegra. Seria... Porque é um simbolismo, né? Primeira hora, segunda hora, 12ª hora, que era os trabalhadores da vinha, uma coisa assim. E tem uma parábola dessa do Haroldo Dutra. É isso? Eu também não ele consigo. Vai falar sobre eu não consigo raciocinar aqui, eu também tenho dificuldade. Realmente, tá? Esse meio-dia aí tem um simbolismo nisso. Eu vou pesquisar depois, porque meio-dia é exatamente a hora central do dia, né? E aí também a gente pode ver que muitos desses espíritos virão também de outros planetas para nos ajudar, também pertence a essa turma, porque eles não têm ponto fixo, eles vão vir do Oriente, do Ocidente, né? E tem alguma coisa aí com esse meio-dia aí. Né? Depois a gente vamos ver se eu consigo achar. Né? Deve ter. Tem a parábola do Haroldo, tá? Que fala sobre essa questão da esmola. Obviamente está falando lá muitas moradas na casa do Pai, porque aqui é uma mensagem, né, voltada para o espírito e não fixa aqui no nosso meio ambiente, está chamando a atenção de um jeito, mas atendendo à realidade maior, né? Chamando a atenção. Aí já vai para um... sei lá, nem sei o nome. Um evento maior, vamos dizer assim. Muitas moradas na casa do Pai. Muitos planetas, pessoal exilado. Bom, eu não quero enrolar, não, pelo amor de Deus. É difícil realmente isso. Deu para, pelo menos, pegar um pouco disso? Deu para... Eu respondo. Na grande maioria aqui eu consegui compreender. O que ele está falando? Que ele está falando sobre isso, essa questão da porta estreita é tão séria, tá? Que é essa porta aí que vai ser o determinante de quem vai ficar e quem vai sair. O que está falando aqui? Está bem aprofundada essa palavra de Jesus aqui. Essa passagem aqui está muito profunda. Olha só, ele está falando há 2000 anos atrás. Sobre uma coisa que está acontecendo agora. Né? Que vai durar ainda algum tempo ainda. Vai acabar amanhã. Nós somos imediatistas. Queríamos que o planeta de regeneração fosse amanhã. De acordo com o Chico, se tudo correr bem, a partir de 2057 ainda. Daqui 34 anos que começa mesmo a regeneração. Não significa que estará pleno o plano de regeneração. É tudo, né, por ciclos, né? Isso tudo vai, né, nessa caminhada. E eu estava vendo um negócio, de vez em quando eu vejo tudo, tá, gente? Aí eu vejo o show, eu vejo o clipe e eu vou vendo. E eu vi uma mulher falar uma coisa, uma vidente, que falou uma coisa legal primeiro. E nós, como fomos criados 12 espíritos cada vez. Deus contava, 1, 2, que nem dúzia de ovos, mas deixa para lá. Depois ela falou uma coisa muito séria, que eu realmente não gostei. Ela falou, olha, nós devemos, no momento, com todas as dificuldades que estamos passando, dar graças a Deus, agradecer muito os nossos irmãos espirituais, porque nós estamos passando por um período que esta é a nossa melhor e maior reencarnação. Nós fomos preparados para ela. Nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui porque nós temos condições realmente de estar. Tá? E ela fala, temos que aproveitar essa chance, essa oportunidade, essa confiança.
Ela fala isso para o meio espiritualista. Como o espírita é espiritualista, nós estamos no rolo, né? Eu achei muito, muito, muito interessante isso aí. Realmente, tá? A gente está vendo, olha, o que o ano, nos últimos 50 anos, depois da ida do homem à Lua para cá, a humanidade, né? Houve uma modificação tão grande, né? Então, em todos os setores, em tudo, tudo. Então, realmente, nós estamos passando por um período de muita luz, luz material e luz espiritual. A tecnologia bombando, né? E a gente vê muita coisa aí ruim, etc., mas se a gente for olhar, o lance do espiritual também cresceu demais, está muito grande, que não existe só espiritismo. Existe N, né, aí, doutrinas espiritualistas. E há uma procura muito grande por essas doutrinas. Tal mais que pelo espiritismo. O espiritismo, por ser um raciocínio, né, raciocinado, uma fé raciocinada, é complicada, né? Meio complicada. Às vezes a pessoa chega, se empolga, mas quando vê, puxa vida, não é bem isso que eu quero. E aí está pedindo demais. Não está obrigando, mas está esclarecendo demais. E muito esclarecimento, tem gente que ainda não suporta. Mas corre para o espiritualismo. Está andando, está bem, está legal, está muito bom. Tá? Então, Jesus cai dentro mesmo dessa questão aqui, olha lá. E que vós outros dois sois deles expelidos. Nosso planeta, né? Prova expiações. Do regeneração serão expelidos. Mas outros virão outros que vão participar do festim do reino dos céus. O simbolismo de quem vai ficar na regeneração. Aí ele pegou legal, Jesus. 2000 anos. Já estava um aviso aí, um recado dado aí para gente. Aí, alguém quer falar alguma coisa? Então, senhor Roberto, vamos embora. Item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da massa. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É aquela questão, é chamado, todo mundo é chamado. Mas não é que escolheu você não, né? É aquele que se coloca nessa condição. É o que já está conseguindo passar pela porta espírita. Ele se colocou numa posição que pode ser escolhido, porque ele tem competência para encarar a missão. Né? Se a gente lê isso aí, se a gente lê na letra, é você não. Não é benção. Né? Consuelo e Eunice estão muito caladas. Está tudo bem? Tudo tranquilo. Estou aqui prestando atenção, refletindo. Tá bom. Elisa, está tudo bem? Tudo. Tá bom demais. Quer falar alguma coisa? Não. Volta, Elisa. Seu Roberto. Ao o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar Seu transformado... Roberto, o tempo todo os espíritos falando isso. Sendo a Terra, né, mundo de expiação, nela predomina o mal. Está chamando a gente de quê, seu Roberto? Bonzinhos? Hein? Não, claro que não. É aquilo que eu disse. A gente se esforça em tudo que não nos convém, mas não nos esforçamos em seguir o caminho. Né? Por quê? Por causa do tal do mas, que é a rota de fuga. Esse mas é a rota de fuga. Pelo mais, nós fugimos de tudo aquilo que nos força a responsabilidade e compromisso. Mas eu não posso hoje, mas eu não posso.
mais tarde, não sei se posso, mas vou tentar. É isso aí. Mais, está pertinho do mais, com um Tá. sinalzinho agudo, né? Porém, A mesma palavra, só tem um sinalzinho ali teimoso ali, que não sei quem jogou ele ali, ó, né, para ficar assim em cima do ar. Ó. Não sei quem foi que fez isso. Mas Como disse que o bem aí a foi vida criado por Deus, passou. né? E o mal pelos Agora, homens, está aí a resposta, né? Vamos lá. tem uma passagem, rapidinho, tem uma passagem do senhor, eu vou rapidinho, olha só, eu ia fazer, não fiz, eu não pude, mas. Aí o Bezerra Menezes apareceu para ele, aí o nome da pessoa a gente não pode falar. Doutor Bezerra, agora eu já estou preparado. O Bezerra Menezes disse assim, meu filho, agora não tem mais tempo, você já está do lado de cá, tem que reencarnar de novo. Ponto. Por aí mesmo. Mas nós temos que tomar cuidado, é verdade. Tal o estado da humanidade terrena, que sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Então está explicado, né? Quando se achar transformada a estrada do bem, será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, não em sentido absoluto. Se houvesse que ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Quando ele fala que aquelas palavras entender-se em sentido relativo, não em sentido absoluto, é a questão do o espírito vivifica, a letra mata. A gente não pode ir, né, acreditar que é aquilo. Né? São metáforas, né? Às vezes quer falar uma coisa, dá até na metáfora um exagero. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, se a gente for contar o número de gente que está seguindo Moisés no deserto, poxa, é maior que o exército da China, gente. Pô, do lado 600 mil, do outro lado 200 mil. Gente, naquela época, a população da Terra não era tão grande assim. Não havia, não havia nem como haver uma logística, sustento, comida, roupa, daquele povo todo. Aí eu tenho um livro chamado Como Entender o Velho Testamento, de um padre, poxa vida, esqueci o nome dele, um padre famoso, antigo, já desencarnou há anos. Ele fala que havia, tá, essa questão da letra não pode ser entendida, né, a palavra não pode ser entendida em sentido absoluto, que era assim, por exemplo, Sansão pegou a mandíbula de um burro, né, e matou 1000 soldados filisteus. É impossível, né? Se essa mandíbula fosse assim, de um aço cortante, né, enorme, tal, etc. Isso é um modo de se falar que havia muitos soldados que ele conseguiu matar com aquela arma. Estevão Bittencourt, o nome do padre Estevão Bittencourt. Tá? Como Entender o Velho Testamento, padre Estevão Bittencourt. É um livrinho legal, de vez em quando eu leio ele. E aí a gente está falando aqui, a gente não pode assim, acreditar, não acreditar, entender no sentido absoluto. Tá? Tem que sempre ver que isso é uma coisa, um relativo, são metáforas. Né? A gente mesmo tem essa mania. Tinha muita gente lá, rapaz, tinha mais de 500, às vezes tinha 30 pessoas. Né? Mas a nossa mania até de dar uma exagerada, até uma coisa normal em nós, né? Não sei em vocês, em minha, rapaz, como é que tá aí? É que o mineiro é o seguinte, 1 é pouco, 2 é muito e 3 é comício, né, para o mineiro. Imagina como é que eu vejo muita gente, né? Estava horrível aquilo, cheio de gente. Né? Mas não é uma metáfora. Não, às vezes tinha 30 pessoas, para mim tinha 150. E eu vejo muito isso acontecer. Tá? Na Bíblia mesmo, aquele negócio 600 mil, 800 mil. Pô,
Não havia no planeta naquela época, né, tanta gente assim. Então, um exército concentrar, uma turma andando no meio do deserto, pouca comida, pouca água, e aí? É, os 800 anos. A gente vai ver na Bíblia também. Um tinha 600 anos, outro tinha 800 anos, morreu com 700 anos. Tem muito isso na Bíblia. Isso aí já também é uma questão de ciclo. Tá? O cara que viveu 700 anos ou mais, veja bem, ele evoluiu. Ele é um espírito que vem reencarnando, significa que houve uma evolução naquela reencarnação. Mas aquele que está abaixo dos 600 ainda precisa reencarnar de novo, porque ele não conseguiu alcançar aquele ciclo. Então, tudo que a gente lê, a gente tem que procurar, igual a essa. A questão que o Jorge levantou é boa, do meio-dia. Muito boa mesmo. Temos que descobrir o que é esse meio-dia. Senão amanhã eu nem almoço meio-dia, que é a minha hora de comer, né? Nem vou almoçar. Porque eu vou ficando. Isso é impossível. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora. Também só para. Isso só enriqueceu o que você está comentando aí, de 700 anos, em que você falou da encarnação daquele grupo, enfim. Não seria, por exemplo, aquela época, como é que era a comunidade, qual era o nome? Tinha um nome. O tempo de existência da tribo. Não seria a existência daquela tribo 700 anos, por exemplo? Né? A outra lá não é 700, mas 1.200 anos. Viveu 1.200 anos, não seria a tribo? Também pode ser essa interpretação? Pode ser, mas não, eu estou só supondo, né? Explica essa questão da evolução. E até o próprio Haroldo tem uma palestra dele, quando ele vai falar da geração de Caim, né? E quando chega que o Lameque, que foi o neto do Caim, era pior que o Caim, né? Mas o Lameque lá na frente ele vai conseguir viver, depois de algumas reencarnações, já próximo a Noé, ele chega, acho que a 800 anos. Lameque morre então com seria 800 anos. Seria a tribo dele, né? Em que no qual Não, ele liderava. Pode ser, mas na ideia tá aí é de seguir, vencer o ciclo, né? Conseguiu passar do ciclo. Se eu não me engano, era o pai de Noé, Lameque, lá na frente. Quer dizer, ele foi melhorando, né? Eu não estou lembrado. Isso aí eu vi uma palestra, daí o Estevão Bittencourt fala mais ou menos isso. Só que o Estevão Bittencourt não leva essa palavra reencarnação, né? Ele é católico, né? Mas pode ser isso também, aquilo que durou isso aí também, né? É lógico. Né? Não, eu não sei, eu estou só supondo, tá? Não pode ser, velho. Perguntando. Mas já veio que eu acredito que o Estevão Bittencourt também, né? Talvez não tenha tido essa. Tá? Mas ele. Haroldo Dutra também. Vamos lá? Mas, o último parágrafo desse item. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Imaginou nascer hoje, já vai pagar por uma coisa. Não teve outra oportunidade, não? Estou perguntando aqui, né? Não teve outras existências? Nascer hoje, já vai pro. Vai embora. Sai daqui só. É um peso morto. Vamos lá. Vai pro chiqueiro. Chiqueiro. Fez o chiqueirinho pro chiqueirão. Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. De novo. Jesus a porta, Kardec a chave.
né? Apesar que as doutrinas espiritualistas falam muito em reencarnação também, explicam, também falam, mas não é enchendo a bola do espiritismo, não. Ninguém tem assim tanta informação sobre os mecanismos da reencarnação que nem a doutrina espírita. É muita informação. É muita informação. O livro Missionários da Luz, então, vou dar detalhes. São detalhes assim que... Não, quem não leu, e outra, tem que ler e acreditar também. Também tem isso, né? Não tem... É uma riqueza. É uma coisa realmente um presente para a gente. Como é que eu reencarno? Ou seja, de lá para cá. A gente fala muito daqui para lá, né? Ah, fez mal, fez isso, fez aquilo. Lá está mostrando de lá para cá. Está mostrando que o Segismundo, apesar de ter sido um assassino na outra vida, teve, né? Trabalhou lá no plano espiritual muito bem, teve amigos, vem a misericórdia de Deus. Não é como a gente pensa. A gente comentou nisso numa aula aí passada aí. Não foi nem me lembro qual foi a aula aí para trás aí. São tantas aulas que eu já ando meio... Né? Então, a gente vê a doutrina espírita, né, trazer os detalhes e nos mostra tudo isso. Detalhes mesmo enormes. Quando a gente desencarnar, se a gente tiver a graça de chegar a algum desses lugares aí, a gente vai ver com mais detalhes, né, e fora da analogia que eles usaram para conosco. Olha aí, outra questão do pensamento, como é que fala? Palavras, sentido relativo e sentido absoluto. O André Luiz traz os detalhes, as informações para mim, dá para a gente, da vida no mundo espiritual, tá? Mas veja bem, muita coisa é analogia. Quando a gente chega lá, não fala, não é bem o que ele falou, não, mas pelo jeito foi a única forma que ele teve de expressar o acontecimento para a gente. A nossa compreensão dentro do nosso estado de reencarnado. Nós também, né, o nosso nível de conhecimentos como, né, do planeta estão bem adiante de nós sabemos disso, né? Gente, deu a hora, eu já falei pra caramba, vamos deixar o item 6 para a semana que vem, né? E alguma dúvida, alguém quer comentar algo, acrescentar? Tá tudo bem? Nada. Vocês estão calados hoje? Nada, né? Está bem, foi bem detalhado, bem explicado, bem colocado. Meu caminho foi assim. Eu não sei quem falou mais, a Anícia ou a Consuelo. Estou até preocupado, as duas falaram demais. Nossa. E continuam mudas. Estou ouvindo. Tá bom demais. Momentos de reflexões. Às vezes a gente tem que parar, escutar e fazer reflexões. Isso. Aprendizado, né? A gente está aprendendo. Refletir, né? Conforme falou Deus. O que está sendo. Estudar o que a gente está ouvindo é muito bom. Conforme Deus falou, a oportunidade para o planeta ainda em trevas, com um abismo no meio, faça-se a luz, né? Nós estamos começando a enxergar essa luz. É isso aí. Estamos saindo dessas trevas, estamos atravessando tal abismo. Está tudo no livro da Bíblia, logo no início. A Gênesis, né? o capítulo 1, versículo 2 ou 3. Né? A primeira vez que Deus se manifesta, entre aspas, Deus não vai falar, né? Mas, entre aspas, verbalmente, oralmente, no caso, né? Oralmente. Né? Faça-se a luz. É isso aí. A gente pensa que é o sol aparecendo, as estrelas. Não. É um planeta. São várias interpretações. Né? É um planeta onde todos nós sairemos da treva para a luz. Assim como os outros planetas existem no universo, também determinados a isso. Tá? Então, nós estamos aqui aprendendo justamente o quê? Que a gente consiga alcançar essa luz, né? Essa luz. Bom, já falei demais.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Lá no meu quarto está precisando dessa luz, tá, gente? Semana passada queimou o ar-condicionado, o cara ainda não pôde vir consertar. E, para minha alegria, ontem eu fui para a feira de manhã, domingo, quando eu volto, o ventilador de teto disparou sozinho. Aí eu tive que puxar a chave e cortar. Tem aí o... Só no meu quarto. Aí eu cortei. O que acontece? Quando eu desliguei o ventilador de teto, a lâmpada está nele. Fiquei sem luz. Estou sem ventilador e sem luz, que o cara também não veio hoje, vai vir amanhã, já é outro. Ai. Essa é uma chavezinha que enguiçou, né? Eu não me meto a trocar, não, que aqui são 6 fios, é muito complicado. Eu falo isso